nós vamos aprender muito bem. Aprenda: toda grande obra gera resistência, mas a vitória é certa, viu? Toda grande obra que Deus tem, existe resistência, mas 52 dias eles construíram o muro. Todos que passaram tiveram que reconhecer que Deus fizera aquela obra. Irmãos, quando Neemias recebeu a notícia, ele estava chorando e orando e jejuando, mas ele chorou quando ele recebeu a notícia. Mas quando ele foi fazer a obra, teve muita oposição, mas no final, com certeza, com aqueles muros prontos, ele estava glorificando o nome do Senhor nosso Deus. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Igreja do Jardim São Leopoldo, não perca o foco daquilo que Deus tem um propósito na sua vida. Pastor Hernandes, não perca o foco de São José. Pastor Natanael, não perca o foco de São José. Presbítero Francisco, não perca o foco daquilo que Deus te deu. Pastor Amaro, não perca o foco. Pastor Marildo, não perca o foco. Liderança, não perca o foco. Pastor Adalto, não perca o foco. Pastor Mauro, não perca o foco. Pastor Josemar? Não, Gilberto? Rosimar, não sei o nome dele é Rosimar. E quando ligar para o nosso posto lá em Palmaterra, vamos mudar para cá, vai ajudar aqui o pastor Hernandes. Irmãos, irmãs, não perca o foco. Igreja do Senhor, não perca o foco. Pastor, irmã, não perca o foco. Ninguém aqui, não perca o foco daquilo que Deus tem na tua vida. Hoje é pequeno, mas vai crescer e o nome do nosso Deus vai ser glorificado. Amém? Aplaudam Deus Todo-Poderoso nesse momento. Coloque em pé, eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida. Quero mais uma vez parabenizar o pastor Francisco, sua esposa. Qual é o nome da sua esposa? Érica, irmã Érica. Deus continue abençoando vocês. Aqui é apenas o início, viu? O apoio do pastor Hernandes, pastor Natanael, demais pastores, liderança. Esse trabalho vai crescer muito para a glória do Senhor nosso Deus. Amém? Oposição nós temos, mas também nós temos vitórias da parte do Senhor nosso Deus. Amém? Eu quero orar a Deus pela sua vida, pela sua família e por este bairro também aqui, para que Deus faça uma grande obra. Querido e eterno Deus, em cuja presença nós aqui nos encontramos, é um ano de trabalho, meu querido Pai, neste bairro do Jardim São Leopoldo. Eu quero te agradecer, te louvar, bendizer o teu nome. Aqui está, meu Deus, um povo, meu Deus, que o Senhor escolheu, meu Deus, um povo que o Senhor estabeleceu, meu Deus, aqui neste bairro, para que aqui, meu Deus, iniciasse esse grande trabalho da Assembleia de Deus, as portas amarelas. Meu Deus, nós queremos aqui fazer a diferença, nós queremos aqui, meu Deus, levar a palavra do Senhor, para que muitas vidas, meu Deus, possam ser reparadas, muitas vidas, muitos ministérios, Pai, muitas pessoas, meu Deus, vão ter dignidade, entendimento, vai ter identidade, meu Deus, serão restaurados, meu Deus, o Senhor vai fortalecer, meu Deus, a vida deste povo, deste bairro, vai fortalecer a vida deste povo, desta igreja. Continue dando sabedoria ao dirigente deste trabalho, continue, meu Deus, dando graça, livramentos, meu Deus, continue abençoando de uma maneira toda especial o trabalho. Não deixe faltar absolutamente nada, que nunca falte a tua graça, a tua presença, meu Deus, neste local. Abençoe o pastor Hernandes, que está, meu Deus, aqui nesses trabalhos em São José dos Campos. Ajuda o teu filho, meu Deus, dando sabedoria, meu Deus, e revelação do teu Espírito, e os demais obreiros, demais irmãos da igreja. Abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos irmãos. Agradeço. Quero pedir aqui ao pastor Francisco, ao pastor Hernandes, que faça o encerramento. Meus irmãos, que palavra abençoada do nosso pastor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, antes de nós passar para o nosso pastor Hernandes para fazer o encerramento, eu quero ser grato a Deus, irmãos. E o pastor Sábio, ele falou que às vezes a gente, como é bom a gente permanecer sempre olhando para Cristo. E às vezes tem algumas propostas, e às vezes lá atrás, alguns anos atrás, alguém falou assim para mim: Francisco, vem congregar comigo, eu dou uma igreja para você, te consagro a pastor,
vem congregar comigo. E olhei para essa pessoa e falei assim: o senhor está querendo comprar o meu ministério? Eu falei assim: não quero adiantar os planos que Deus tem na minha vida. Por isso que é bom, irmãos, a gente ficar sempre aos pés de Cristo. Naquela época não estaria preparado, naquele momento não seria o momento certo. Então a gente, quando a gente confia no Senhor, confia naquilo, se agarra nas promessas que Ele fez sobre as nossas vidas, no tempo certo Ele vai cumprir. Hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor, né? Eu lembro que eu falei com os irmãos, assim que nós assumimos aqui, eu falei: me dê uma oportunidade para poder ser o pastor de vocês. Eu sei que vocês podem olhar para mim, eu posso ser novo, mas o Senhor já me ensinou tanta coisa e eu quero aprender com vocês. Eu preciso de uma oportunidade. E hoje nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu quero louvar a Deus por a vida de alguém muito especial, irmãos, que Deus colocou sobre a vida da minha família, que é a minha esposa, né? Minha esposa tem me suportado. Confesso para os irmãos que eu não sou fácil, mas ela tem me suportado. Deus abençoe a vida dela, que sempre tem estado ao meu lado, tem me apoiado. E antes de nós irmos para cá, eu falei: eu preciso, vamos, ela, vamos. Então estamos aqui. Deus abençoe a sua vida, viu? Alguém que sempre tem me ensinado nos momentos que a gente se encontra um pouco ali, fica um pouco ali, mestre, como é que vai dar certo, se não vai dar, ela está aí, vai dar certo sim. Então, louvo a Deus pela vida dela. Também, irmãos, a vida do pastor Hernandes, esse homem que Deus colocou sobre a vida da minha família, eu louvo a Deus pela vida dele. E no momento que a gente mais precisava, ele falou: Francisco, vem, nos ajude aqui. Nós estamos aqui hoje. Eu quero louvar a Deus pela vida desse mistério, que nos acolheu, que abraçou a minha família. Eu me sinto honrado, para mim é honra estar aqui. Louvo a Deus pela vida dos nossos pastores, o Sário, o Fernandes, este homem que aqui por nós faz uns pingos de sol junto, né? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, viu? Quero passar para ele para o encerramento dessa noite. Amém? Glória a Deus, graças a Deus. Amém, irmãos? Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. O que você ouviu aqui, tome posse. Em 2012, nós estávamos congregando na Assembleia de Deus Remanescente. O pastor Amarildo, não sei se estava lá, mas eu pedi que estava. E nós convidamos o pastor Sábio para pregar no primeiro congresso de varonis. O senhor estava lá, né? E ele disse, virou para o dirigente, o pastor, e disse assim: pastor, Deus vai te levar a um lugar, e quando você chegar nesse lugar, tem uma igreja pronta, e a pessoa está falando: pastor, estou passando para o senhor. 6 meses depois, nós fomos numa igreja lá no Copacabana, lá em Vila Industrial, né? Vila Industrial. Irmãos, quando eu entrei dentro da igreja, eu comecei a chorar. A profecia cumpriu. E eu contei para ele depois. Em 2017 para 2018, estávamos com dificuldade. E ele veio de Taubaté para resolver o problema, o senhor vai lembrar disso. Estava eu, o pastor João, o senhor veio, o pastor João e o Justino. E ele disse assim: quando, não vou falar, está gravando ali, aprendi com o senhor. Falou assim: quando Deus fizer isso, vai haver crescimento na sua vida. O que ele falou, cumpriu. Irmão, Deus ajuda da mesma forma que o pastor falou. Então, irmão, tome posse disso em nome de Jesus. E eu peguei uma parte, colocar no meu coração e vou acreditar porque Deus é fiel. Isso é só um começo. E eu creio nisso. Amém? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus. Amanhã eu estou aqui de novo, dando glória junto com os irmãos. E eu tenho certeza que a bênção de Deus é grande. Quero agradecer ao meu pastor, se Deus Combaté, junto com ele, estive conversando um pouco com ele aqui. E a gente sabe as dificuldades que tem na obra de Deus. Então, ore pelo nosso pastor, pela pastora Márcia. Deus continue abençoando a sua vida, o ministério. Não é fácil, não. Eu converso um pouco com o pastor, de vez em quando ele abre o coração da gente. Mas não é fácil. Então, ore, quando você estiver orando, eu sempre reflito.
Amém? A obra é grande, mas a dificuldade também. Amém? Então, ore pelo pastor, pode ter certeza que haverá recompensa da parte de Deus. Amém? Oremos em nome de Jesus. Querido Deus, Senhor, mais uma vez eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar. Quero te louvar, te exaltar e glorificar o teu santo nome por cada, Senhor, minutos e segundos em que estamos aqui diante da tua presença. Pai, muito obrigado pela tua palavra ministrada nesta noite ao nosso coração. Meu Deus, em nome de Jesus eu tomo posse desta palavra e creio, meu Senhor, que o Senhor tem algo maior para este lugar. Que o Senhor continue abençoando Pastor Francisco, a irmã Érica, meu Deus, toda a sua igreja, o seu corpo de obreiro neste lugar. Que as tuas bênçãos sejam derramadas sem medida, meu Senhor, e que o teu nome venha a ser glorificado sobre este lugar. Aleluia, meu Deus, e sobre esta igreja. Pai, eu te peço, te agradeço, te louvo em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora, como sempre, irmão, aonde tem Melquisedeque, Abraão paga o dízimo. Agradeço, os irmãos orem por nós, Deus abençoe. Fico muito feliz de ver o pastor Adalto, pastor Mauro, Rosemar, os demais irmãos aqui, a igreja. Deus os abençoe. Passa assim na tua mão, pelo amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus. Todos digam amém. Deus abençoe os irmãos. Não se preocupe, o templo ele é de Deus, o templo é do Senhor. Não adianta nós queremos correr, irmãos. Tem coisa que é com Deus, tem coisa que é o Senhor que está fazendo. Só que Neemias tinha a dimensão do tamanho da obra, e por causa do tamanho da obra você não para por qualquer coisa. Tem gente que por uma coisinha pequena quer parar, mas pela visão que você tem da obra que Deus tem na tua vida, você não vai parar. Está entendendo? Você não para, porque você acredita naquilo que Deus te chamou, o propósito que Deus tem na vida. Irmãos, eu quero que tem tantas pessoas que os problemas são tão pequenos, irmãos, porque você não pode perder o teu foco. Então, se você, às vezes, por causa de pequenas coisas, você pode perder o foco. Muitas vezes já fomos pressionados até para desistir de muitas coisas, mas não. Nós temos um alvo, nós temos um foco, nós temos uma determinação da parte de Deus. Nós sabemos para que Deus nos escolheu na face da terra. Então nós não paramos, nós não desanimamos, irmãos, nós vamos em frente trabalhando cada dia para o Senhor. Sanbalate, ele foi aquele que é opositor, que é aquele que quando a obra começou a ser feita, ele chegou e começou a falar com Neemias, conforme nós lemos aqui. O Neemias, vem aqui, desce ao vale de Ono aqui, que nós queremos conversar com você, nós queremos fazer uma proposta para você, nós queremos ajudar você. Deixa eu falar uma coisa para você, tem tantas coisas, tantas conversas que chegam aos nossos ouvidos, sabe para quê? Para nos tirar do foco. E às vezes parece que é uma coisa boa, mas ela não é boa. Mas Deus me traz aqui nesta noite para dizer para você: esqueça essas conversinhas que estão tendo por aí, esqueça tudo, não perca o foco que Deus tem na sua vida. Amém? Não perca o foco. Tenha foco, tenha determinação. Foi Deus quem te escolheu para uma grande obra. Então, irmãos, e Neemias, então Sanbalate veio e chegou para ele e foi colocando propostas para ele, mas Neemias sabia daquilo que Deus tinha colocado no coração dele. Você sabe que Jesus te chamou para uma grande obra? Você sabe que Jesus te chamou? Talvez as pessoas pensem que grande obra tem que ser um salão 10 vezes maior que esse. Não, a grande obra é você estar no centro da vontade do Senhor nosso Deus, e você procurar fazer a vontade do Senhor. E Deus vai revelar no teu coração aquilo que você deve fazer. Se entregue, se empenhe, se dedique um pouco mais na obra do Senhor nosso Deus. Muito bem, irmãos, reconheça a grandeza da obra de Deus que Deus te confiou. Quem entende o valor da missão não negocia o propósito. Não negocia. Então que nós possamos, cada um de nós, vivermos o propósito de Deus dia após dia na nossa vida, e nós não negociamos aquilo que Deus tem para conosco. Um dia eu recebi um telefonema em Taubaté, recebi um telefonema de pessoas autoritárias da Assembleia de Deus, falou para mim: passa para o nosso lado, vem para cá, e eu tinha que deixar tudo lá atrás. Não, irmãos, eu falei: não, aqui eu vou ficar. Eu não sou negociado por valores. Eu estou no centro da vontade do Senhor nosso Deus. E quantas pessoas foram alcançadas, irmãos, porque o trabalho está sendo realizado? É isso que nós devemos compreender.
o muro não era apenas de pedra. Nós devemos compreender que o trabalho que está sendo estabelecido aqui no Jardim São Leopoldo, em São José dos Campos, aqui no nosso regional, pastor Hernandes realizando esse grande trabalho, pastor Natanael também, pastor Francisco, os três que estão à frente dos trabalhos aqui, e nós vamos crescer muito, irmãos. É só questão de tempo, ajustar algumas coisas que precisam serem ajustadas, mas Deus vai nos dar um crescimento. Quem dá crescimento é Deus. O que nós temos que fazer, irmãos, é levantar os muros que nós precisamos. E quando nós estamos falando de levantar muros, a Neemias estava levantando aquele muro, sabe para quê? Para trazer dignidade para aquele povo, que aquele povo estava lá jogado, ninguém se interessava por eles. Tem muitas pessoas aqui, muitos obreiros, muitas pessoas, muitas famílias, que ninguém liga, mas eu quero dizer que Deus tem levantado Neemias para poder ir desses lugares, restaurar muros. Veja bem, restaurar muros, famílias serão restauradas, ministérios restaurados, para trazer dignidade, para trazer identidade, para trazer valorização, irmãos, a estas pessoas, para trazer proteção, para trazer restauração para aquele povo. E para isso, então, Neemias estava levantando aquele muro. Eu quero dizer que nós estamos levantando muros dia após dia, viu? Nós estamos aqui, ó, batendo ali, fazendo que precisa ser feito, e não se distraia com algumas pequenas distrações para não atrapalhar as grandes promessas de Deus na sua vida. Tem coisinhas que querem fazer com que você perca a esperança das promessas de Deus na sua vida. Não perca. Você tem um chamado, e o chamado que você tem, não negocie, não entregue para ninguém. Você vai em frente. Tem dias que fala, meu Deus, como que vai ser? Não se preocupe. Já fiz cultos então, até uma congregação nossa grande lá, irmãos. A congregação era grande, só tinha uma pessoa sentada na nave da igreja lá. É um trabalho novo nosso, e quantas vezes preguei para aquela pessoa sozinha sentada. A igreja inteira só tinha aquela pessoa sentada lá. Então eu quero dizer para você, não se preocupe com nada, somente vai trabalhando, porque a obra de Deus, ela é assim, irmãos. Você vai trabalhando, vai pregando, vai ganhando as pessoas para Cristo. E tem horas que tem pessoas que vêm só te dar dor de cabeça. Isso faz parte do ministério. Tem pessoas que falam, meu Deus, tem pessoas que é duas alegrias, uma quando vem, outra quando vai embora. Porque, irmãos, pelo amor de Deus, a gente sofre. Por isso que Neemias falou, eu muito me enfadei, eu muito me cansei. Pois bem, irmãos, já estou finalizando. Agora, falou, Neemias, vem aqui para o vale, desce aqui para falar conosco. Neemias falou, não posso descer, porque eu estou fazendo uma grande obra. Eu não posso descer, porque estou fazendo uma grande obra. Tem pessoas que querem fazer você descer, sabe para quê? Para você perder o propósito de Deus, para que a obra não seja concluída. Mas eu venho aqui nesta noite para dizer para você, tu não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Você vai olhar, sabe o quê? Vai olhar para cima e saber que há um Deus que escolheu você, e Ele tem um propósito na sua vida. Esse propósito, aquilo que Deus dá, Ele não tira, não tira. Aqui minha esposa falou da criança que estava aqui cantando, esse dom maravilhoso. Irmãos, eu vejo assim que aquilo que Deus chamou você, Ele não vai tirar da sua vida. Há momentos que nós fazemos tantas coisas, mas aí o Espírito Santo vai lá, vem cá, trazer você aqui e vou te colocar na frente da igreja. Eu quero você na frente da igreja. Pode para tudo quanto é lugar, né? Na frente da igreja. E colocou, e aí Deus vai executando o propósito dele. Sabe por quê? Porque Deus, Ele não vê o hoje, Deus, Ele vê o amanhã. O que Deus está vendo é lá na frente. Tem pessoas que só enxergam agora, para Deus enxerga lá na frente, lá na frente. Tem coisas que a gente não entende, né? Viu, pastor Hernandes, hoje eu conversei com você e não falei. Esses dias, 2 domingos atrás, irmãos, deu uma chuva lá em Taubaté e deu um raio bem ao lado da igreja, sei lá onde aconteceu aquele raio lá. Na hora que deu o raio, apagou a luz, acendeu a luz, queimou o nosso notebook e tal, aquele negócio todo. Na congregação nossa Três Maria, queimou o data show e tal. Falei, que prova, né? Aí mandamos arrumar o nosso notebook. Chegou lá, hoje ele mandou a resposta para mim, pastor, infelizmente o notebook não tem conserto, e quando é um raio, queima tudo, queima a placa-mãe, queima isso, queima os outros componentes e tal, não tem conserto. Falei, tá bom. Só que uma irmã, ela falou assim, pastor, eu estou com dificuldade na igreja, o senhor mandou arrumar o data show, pode mandar arrumar o data show, o notebook?
que eu vou pagar o conserto do notebook. Só que uma pessoa me ligou hoje e falou: o notebook não tem conserto. E essa mesma pessoa, que é o irmão da igreja, que tem uma loja, ele emprestou o notebook dele pessoal. O nosso é tipo assim, geração 2, o dele é geração 7, que tem muita capacidade, muita memória, não sei o quê. Aí eu perguntei, na quinta-feira, que foi ontem, perguntei para o Júnior do som, falei: Júnior, como é que esse computador é bom? Isso aí que ele deixou aqui, pastor, esse aqui é top, pastor, tá, não sei o quê, falou comigo e tal, né? Falei: rapaz, é bom mesmo? É bom, para esse aqui, pastor, excelente e tal. O nosso fica longe desse daqui e tal. Aí hoje o irmão me ligou: pastor, infelizmente queimou a placa-mãe, não tem conserto, tal, não sei o que e tal. Eu falei: mas e esse daí, quanto é que fica, né? Esse outro que está... Não, esse aí é de uso pessoal meu, que eu comprei um novo para minha esposa, mas não sei o que e tal. Eu falei: olha, mas se a gente quiser comprá-lo? Ele falou: eu ia colocar na minha loja e vender por R$2.500, mas eu vou deixar por R$2.000, se o senhor me pague 4 vezes. Aí eu falei: bom, o conserto poderia ser 300, 400, nós por 2.000 e agora, né? Liguei para a irmã, falei: irmã, olha, aconteceu isso, deixa eu conversar com meu marido. Ela conversou com o marido dela, aí ela falou para mim depois, ligou e falou assim: o senhor pode ficar em paz, nós vamos pagar o computador para o senhor. Aí eu disse para minha esposa, onde está a ligação, eu falei: rapaz, tem coisa que acontece que é de Deus, viu? Queimou aquele antigo lá para a gente ganhar um mais novo. Não, irmão, tu tem que entender o mistério de Deus. Amém, irmãos? Tu tem que entender o mistério. Porque tem horas que você não está entendendo, tem que entender o mistério, como que funciona. É assim que Deus trabalha, né? Aí Deus vai trabalhando. Então, dá lá o nosso computador, geração 7 lá, todo top lá, aquele negócio todo. Glória a Deus, aleluia, né? Eu falei para minha esposa: tá vendo, Márcia? Tem coisas que acontecem que a gente pensa, mas a Bíblia diz que mas hoje pela manhã eu estava orando e eu lembrei de uma pessoa, eu mandei um versículo para essa pessoa. E o versículo que eu mandei foi este: que desde a antiguidade não se viu nem se ouviu um Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Eu mandei para ele esse versículo, mas eu quero dizer a você que Deus trabalha em teu favor, em teu favor, em teu favor, em teu favor. Deus está trabalhando em teu favor. Às vezes a gente não entende, mas Deus está agindo, Deus está trabalhando, irmãos. É o Senhor agindo, Deus trabalhando muito bem. Pequenas distrações podem atrasar as grandes promessas de Deus. Não deixe que nada tire as promessas de Deus na sua vida. Não perca o foco. Descer da obra é entregar a direção na mão do inimigo. Você não vai descer, pelo contrário, tu vai se levantar, estar na presença do Senhor, não desanimar, porque Deus tem coisas maiores para você. E como eu disse, eu vou repetir: ninguém nasce grande, nasce pequeno. E na pequenez, versículo de número 18, que diz assim: então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora... vou ler certinho. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Sabe quem vai te fortalecer? O Senhor nosso Deus. Ele vai te fortalecer as suas mãos. Então quem fortalece as nossas mãos é o Senhor. Porque quantas vezes nessa caminhada chega momentos que muitas pessoas, por qualquer coisa, ele quer parar, qualquer coisa ele quer olhar para trás, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você: não perca o foco que Deus te deu para a sua vida. Esse foco foi Deus quem te deu, e você vai caminhando. Uma outra coisa que nós devemos aprender, irmãos, aqui com o livro de Neemias, sabe o que é? Nós precisamos ter ânimo. Porque quem não tem ânimo não chega a lugar algum. A pior coisa que tem é você caminhar ou conviver com pessoas que não têm ânimo. Porque zombaram de nós. Porque disseram que ali é pequenininho, que ali não vai crescer. Falaram de nós que nós não somos isso, somos aquilo. Não, meu querido, não se preocupe com nada. O que você tem que ter é a promessa de Deus na sua vida. Você tem algo dentro do teu coração que você quer fazer para Deus. Então o que você quer fazer para Deus, Deus vai te dar condições de realizar aquilo que você quer fazer. Não se preocupe com a oposição. Oposição todos nós temos, irmãos, que dá vontade de parar, dá vontade de largar, dá vontade de olhar para trás, dá vontade de parar com tudo, porque a pressão é muito forte. Nós vamos chegar lá. Aqui em Neemias diz assim a palavra de Deus: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar.
Então o coração do povo se inclinava a trabalhar. O povo estava animado. Ânimo, irmão, nós devemos entender uma coisa: ânimo não é a pessoa está entusiasmada. Aí, pastor Francisco, domingo vamos fazer o evangelismo aqui, vamos fazer tal. Chega na quarta-feira, a pessoa nem no culto vem, nem aparece. Isso não é ânimo. Ânimo é você perseverar naquilo que você está fazendo. Você tem que ter fortalecimento, você tem que ter ânimo na sua vida, não pode esmorecer, tem que ter ânimo. Sabe o que é ânimo? Ânimo, tem que ter ânimo na sua vida. E muitas vezes, irmãos, é desafiador o que nós fazemos, mas você tem que ter ânimo. Então você tem que ter fortalecimento, você tem que ter ânimo. Ânimo não é entusiasmo, como eu disse, mas é uma perseverança, é coragem diante das situações difíceis. Quando surgir situações difíceis na tua vida, tenha ânimo. O que foi que o Senhor falou para Josué? Tenha bom ânimo. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Eu quero que você tenha ânimo. Se você tiver ânimo, você vai perseverar. Agora é interessante que eles começaram aqui, a Bíblia diz assim, irmãos, olha só que interessante, diz assim, olha: assim edificamos o muro e todo o muro se cerrou até a sua metade. Aqui eles estavam na metade do muro. Eu vou perguntar para você, o propósito que Deus tem na sua vida, que altura que está? Até onde? Você está no início do muro, está no meio do muro, já concluiu o muro. Aonde está o propósito, a chamada de Deus na sua vida? Está no início, está no final, está no meio? Aonde que está? Você parou? Parou por quê? Por que parar? Então a palavra de Deus aqui está dizendo que o muro estava na metade. Mas por quê? Aonde está a obra de Deus na sua vida? Ela está estacionada, está produzindo, não está produzindo, está indo, não está indo. Quanto tempo você parou? Meu querido, tenha foco, não desista. Se esse Deus colocou para você fazer, faça, porque o Senhor, Ele vai esforçar as tuas mãos. É o Senhor quem faz isso. Então nós devemos ter a altura que está o seu muro. E quando nós estamos falando de muro, não é pedra, não é cimento. É isso, pastor Amarildo? Não é cimento, areia, né? Pedra, ferro, não. Nós estamos falando de discipulado. Nós estamos falando onde que está o teu muro de discipulado, aonde está o teu muro de oração, aonde está o teu muro de jejum, aonde está o teu muro de leitura da palavra de Deus, aonde está o teu muro de evangelismo, aonde está o teu muro na escola dominical, aonde está o teu muro nos cultos que você frequenta durante a semana. Como está o teu muro? Mas Deus me trouxe aqui nesta noite para dizer: se precisar avivar, eu vou te avivar. Aleluia. Como está o teu muro? Como é que está? Aonde que ele chegou? Até onde ele está? Mas então nós devemos entender, irmãos, que estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Esta obra, rindo ou chorando, nós vamos realizando a obra do Senhor nosso Deus. É difícil? É batalha? É guerra? É. E tem momentos que é muito difícil. Me lembro que um dia eu marquei na igreja um culto de cura, pastor Natanael, e eu ia pregar naquela noite. Eu mal conseguia levantar, estava com meu joelho dobrado e não conseguia levantar. Eu fiquei enfermo. O pastor André pregou no meu lugar. Mas é o seguinte, irmãos, o tempo passou há mais de 20 anos e eu estou aqui dizendo que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então não se preocupe se você enfrenta batalhas na sua vida. Aonde está o teu muro? Aonde você está? Aonde você quer chegar? Tu porém, a palavra de Deus para você é essa: tu porém vai até o fim. Não é meio de caminho, não. Você tem que ir até o fim. E Neemias, então, foco. E nós devemos ter foco naquilo que nós estamos fazendo. Você não pode perder o foco. Irmãos, eu vou lendo aqui a palavra de Deus, eu não vou pedir para você ler, para a gente não quero que você olhe para mim. A Bíblia, ela diz assim, irmãos: e sucedeu que desde aquele dia metade dos moços trabalhava na obra e a outra metade deles tinha lanças, os escudos, os arcos e as couraças e os chefes. Irmãos, chegou um momento que a oposição era tão forte que eles pegavam em uma mão
eles pegavam o que? A ferramenta, na outra pegava aqui a arma de guerra para lutar, para defender. A vida cristã, o ministério também é assim. Tem hora que você está trabalhando, mas está aqui se protegendo, que se o inimigo vier, você luta contra ele. Mas eu quero dizer que aquele povo naquele momento tinha que fazer daquela maneira. Sabe o lutador de boxe? Você não pode baixar a guarda, você abaixar, ele vem te dar um soco e derruba você, vence você, você cai. Mas eu venho aqui nessa noite para dizer: não perca o teu foco, fique ligado com o Senhor. Há um propósito de Deus na sua vida. Este propósito você vai chegar lá. Oposição nós temos. Eles batalhavam, eles lutavam, eles tinham um propósito. Neemias tinha um propósito, irmãos. Muito bem. Desânimo. Sabia que desânimo é desânimo é a derrota antes de começar a batalha? Você sabia que desânimo é você ter a derrota antes de começar a batalha? Mas eu vim aqui para dizer para você que você precisa ter fortalecimento, precisa ter ânimo, precisa ter foco, irmãos, e isso tem que estar presente na sua vida. Há momentos, e Neemias, ele falou dessa maneira aqui: começou uma briga entre os ricos e os pobres naquele período. Os ricos e pobres, os ricos estavam explorando os pobres, e Neemias ficou muito bravo com aquilo. Aí ele chegou ao ponto que tem hora, irmãos: ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei, eu me cansei. Tem gente que se cansa, pastor Hernandes, e dá vontade, é 5 e 6, o que eu vi agora. Não, é 5 e 6, isso mesmo. Então, quando você... Há muitas situações, elas cansam. Mas a palavra de Deus diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Meu querido, Deus vai renovar as tuas forças. Amém, irmãos? Deus vai renovar as suas forças. Mas não perca o foco. Deus quer que você tenha foco. Neemias, ele tinha uma consciência do tamanho da obra que Deus tinha na vida dele. Tem muitas pessoas que não têm consciência do tamanho da obra que Deus tem na vida dele. Às vezes você pensa: mas será que Deus tem um propósito na minha vida? Tem. Às vezes você fala: eu só ganhei uma pessoa para Cristo. Quando nós chegamos em Taubaté, nós ganhamos uma moça, que eu posso falar que está sendo filmada nem nada, nós ganhamos uma moça para Jesus. Ela era mulherenga, sabe aquele negócio todo? Tal. Dizia até que ela é meio prostituta, né? Na época falava. Mas aquela moça que nós ganhamos para Jesus, só a Beth, irmãos, ela levou mais de 20 pessoas para a igreja. Ela foi uma evangelista, e através dela depois todas aquelas pessoas que moravam na região da igreja ali, praticamente, irmãos, para você ter uma ideia, o segundo ou terceiro batismo que nós fizemos lá em Taubaté, o segundo ou terceiro batismo que nós tivemos em Taubaté, eu trouxe para batizar aqui em São José do Céu, sabe quantas pessoas? 45 candidatos eu trouxe para Taubaté, para ser batizado nas águas. Para ser batizado nas águas. E aí então, irmãos, batizou-se aquelas pessoas e fomos ganhando pessoas ali, mas através de um. Às vezes você faz. Nosso pastor estará ministrando a palavra de Deus. Enquanto ele estiver ministrando, eu quero pedir um favor aos irmãos. A gente costuma falar isso, irmão, na nossa conversa com Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus. A gente ouve, a Bíblia diz assim: bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus. Então, bem-aventurado significa ter sucesso. Então, ouvir e colocar no coração para que algo da parte de Deus venha acontecer. Oremos em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, meu Senhor, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença. Em primeiro lugar, queremos agradecer a Ti pelo privilégio, Senhor, aleluia, de humano desta congregação. Meu Deus, eu quero louvar ao Teu nome, agradecer a Ti e saber que o Senhor é Deus em todo o tempo. Então eu quero pedir a Ti nesta noite, Pai, que o Senhor abençoe o Teu filho que irá ministrar a Tua palavra, pastor Sávio, meu Senhor, que o Senhor use ele como o Senhor sempre tem usado ele, Senhor. Então eu quero Te pedir em nome de Jesus que o Senhor acampe Teu anjo diante deste lugar, e enquanto ele ministra a Tua palavra, que o Senhor venha curar, batizar com o Espírito Santo, operar maravilha, porque é assim, meu Senhor, aleluia, que a Tua palavra ela faz, quando ela penetra na profundeza do nosso coração. Muito obrigado, meu Senhor, em nome de Jesus, amém.
Glória a Deus, aleluia. Graças a Deus, aproveitando os irmãos que estão em pé, eu vou aqui seguir o tema que me foi passado, irmãos. Neemias capítulo 6, versículo de número 3. Neemias 6 e 3. A palavra de Deus, ela diz assim, irmãos. Eu quero agradecer a Deus pelo convite que nos foi formulado, e como pastor também da igreja, estar aqui, conhecer uma parte de alguns irmãos que eu não conhecia, e também este local tão abençoado que Deus preparou para que nós pudéssemos aqui iniciar um grande trabalho. Neemias capítulo 6, versículo de número 3 diz assim: E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. E da mesma maneira enviaram a mim 4 vezes, e da mesma maneira lhe respondi. Pode se assentar, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Meus irmãos, quando eu vejo um trabalho como este, algumas pessoas poderão pensar: nossa, é pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Lá em Taubaté, nós já iniciamos trabalho em local menor do que este. Menor. Eu não me assusto com isso, viu, irmãos? O que eu tenho é uma fé. Nós começamos num local menor do que esse, pode até dirigir quase pela metade aqui. Nós começamos o trabalho com 4 pessoas. Um era doente da cabeça. Escute bem. Começamos com 4 pessoas. 4 foi para 5, para 6, para 7, para 8, para 10 e tal. Mudamos dali para um local onde cabia 35 pessoas. E ali nós fomos fazendo trabalho, ultrapassou 35 pessoas. Nós saímos dali e fomos para um outro local, onde nós chegamos a 97 pessoas. Saímos daquele local, fomos para um outro local, chegamos quase 200 pessoas. Mas tudo tem um início. Depois daquela igreja teve um problema, os irmãos aqui não vou comentar, mas assim, chegamos a ter quase 200 pessoas naquele trabalho. Irmãos, um trabalho que começou pequeno. Quando uma criança nasce, como tem criança pequena, a pessoa não nasce grande. Se nascer grande, porque tem algum problema. Não nasce grande, nasce pequeno, aí você vai gradativamente crescendo. Então vai crescendo. Então um trabalho como este aqui, lá no Jardim Murisco, pastor Hernandes, quando nós começamos lá, era assim, telhado de telha eternite, bem baixinho, mais baixo que esse daqui. Época de calor, pastor Adalto, era só a graça de Deus, pastor Natanael. Época de calor ali, eles transpiravam, não sei o que, tal, e era pequenininho. Aí o que nós fizemos? Nós ampliamos, dobramos o tamanho, ampliou. Quando eu fiquei pensando comigo aqui, ali então, ali depois que nós ampliamos, nós compramos aquele prédio. Aonde cabia 20, 30 pessoas, hoje tem uma igreja funcionando com quase 100 pessoas dando glórias ao nome de Jesus. E cabe umas 150, 200 pessoas na igreja que nós construímos. Então, irmãos, tudo isso é para a glória de Deus, viu, pastor Francisco? Fique firme, viu? Começa pequeno, mas Deus dá o crescimento para a obra dele. É isso que nós acreditamos. Aqui, irmãos, quando nós lemos o texto de Neemias, que foi a proposta que Deus colocou no coração dos irmãos, nós encontramos um homem em que ele, de repente, ele recebeu umas notícias, e daquelas notícias que ele recebeu, ele então entendeu que Deus tinha um propósito na vida dele. E pelo propósito que ele tinha, ele falou: eu vou lá para reconstruir esses muros. Eu quero dizer que quem coloca o propósito do coração não é homem. Quem coloca o propósito do coração é Deus. E eu aprendi que quando você tem um projeto de Deus, você entra com o projeto e Deus dá os recursos para você realizar aquele projeto. E aqui então, Neemias, ele chegou diante do rei, conversou com o rei, porque quando ele recebeu a notícia, ele começou a chorar. Tanta tristeza no coração dele, de ver um povo perecendo,
ali toda aquela cidade de Jerusalém perecendo, os muros todos quebrados, portas colocadas a fogo ali, tudo destruído. E quando ele recebeu a notícia que o povo estava em miséria, que tudo havia se acabado ali, de repente Neemias, ele era copeiro do rei, ele falou: eu quero ir lá. Aquilo, ele orou, jejuou, buscou de Deus, e o Senhor então deu um norte para ele: vai lá reconstruir. São desafios, e todo aquele que quer chegar a algum lugar, você tem desafios na sua vida, você tem desafios a enfrentar, oposições a enfrentar. E Neemias foi um homem que ele tomou essa decisão, ele tinha um projeto na vida dele, mas ele tinha um foco. O foco dele era reconstruir os muros de Jerusalém. Portanto, nesta noite quero dizer a você: se você tem um foco, não desista daquilo que Deus colocou na sua vida. Tenha propósito naquilo que Deus colocou na sua vida. E Neemias representa você e representa eu também. Representa todos nós. Irmãos, bairro do Jardim São Leopoldo, aqui tem um povo aqui que estão precisando ser restaurados, famílias precisam ser restauradas, comércio precisa ser restaurado, aqui obreiros precisam ser restaurados, ministérios restaurados. Deus tem pessoas neste bairro aqui para ser totalmente restaurado, serem libertos, curados, sarados para a glória de Deus. E Deus está levantando Neemias, Deus está levantando homens e mulheres para fazer a diferença neste bairro aqui onde nós estamos estabelecidos. Então você representa você, representa a mim também, e temos uma chamada, um propósito, e nós não podemos abrir mão do propósito, da chamada que Deus tem para a nossa vida. Dizer que nós não temos oposição, nós temos, mas Neemias tinha um foco, ele queria ir para Jerusalém. De onde ele estava até Jerusalém era mais ou menos 50 quilômetros que ele deveria caminhar ali ao longo em cima de um cavalo ou a pé. Ele queria ir, queria fazer aquele trabalho, porque a obra tinha que ser feita. E ele então deixou tudo para trás, não olha para trás, porque a Bíblia diz que aquele que foi chamado não pode olhar para trás. Então, se Deus tem um propósito na tua vida, não olhe para trás, caminhe para frente, tenha o foco de Deus na sua vida, para que você possa chegar aonde você quer. Batalhe, lute, guerreie, para que você possa chegar aonde você quer chegar. Mas para isso, irmãos, tem um versículo da Bíblia, que lá no livro de Daniel, que diz assim: tu, porém, vai até o fim. Eu venho aqui para dizer a você: não desista, vai até o fim. Então, é claro que nós devemos ter atitudes para podermos trabalhar na obra de Deus. E algumas atitudes que nós podemos ver dentro desse livro de Neemias, irmãos, nós devemos então tomar algumas atitudes. E nós vamos encontrar algumas atitudes aqui que são muito importantes para todos nós. Uma delas que nós devemos guardar na nossa mente é uma promessa de Jesus, em que Jesus falou: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, pastor Francisco, pastor Hernandes, irmãos da congregação aqui do Jardim São Leopoldo, Jesus prometeu que estaria presente com vocês aqui todos os dias. Então, Ele está presente aqui. Mas então algumas atitudes que nós precisamos ter: fortalecimento. Você não pode ser de qualquer maneira para fazer a obra de Deus, você tem que ser fortalecido, irmão.